Então, continuando aqui, meus irmãos, nossa 8ª aula de Educação Religiosa 1, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, continuando, a gente parou aqui, estamos estudando o capítulo 5, como Jesus usava o seu material de ensino. Então, leia para nós agora, Beatriz, por gentileza, a estrutura, as fontes de ensino. As formas, aliás. A eficácia do que Jesus dizia foi grandemente influenciada pelo modo como ele dizia. Ele era um mestre consumado em tornar a verdade clara, imperativa e memorável. Afirmativas concretas, trazendo o abstrato para o mundo real e tangível. Expressões incisivas, criando frases curtas e proverbiais que se fixam na memória. E figuras de linguagem, usando o poder da metáfora e comparações para dar cor e vida ao ensino. Em outras palavras aqui, meus irmãos, a gente estaria, dentro dessas formas de ensino, aqui nós poderíamos aplicar sobre a questão da didática. A didática dele era brilhante, mas agora aqui não só a didática, mas também a sua oratória, tá? A maneira em que ele falava, a maneira em que ele pregava, a maneira em que ele apresentava, né? Então, percebam que afirmativas concretas, expressões... Eu gosto muito expressões, né, incisivas. Quando eu faço uma leitura no texto bíblico, eu gosto muito de destacar essa questão, imaginar como o autor estava dizendo aquilo. Vamos pegar, por exemplo, irmãos, quando Jesus estava falando aos apóstolos que as crianças estavam ali, de certa forma, incomodando, né, todo mundo, o que Jesus disse? Deixem vir a mim os pequeninos. Como que você acha que Jesus deve ter dito aos apóstolos? Deve ter dito assim, não, deixa, podem vir crianças, de forma afetiva, né? E corrigindo ali amorosamente os apóstolos, não, crianças não atrapalham. Não, deixem, podem deixar. Não, eu vim para eles também. Paciência. Né? Paciência, ternura. Quando Jesus ali foi colocado diante daquela mulher adúltera, que estavam tentando prender Jesus, capturar Jesus, uma cilada. Em contradição, né? Hã? Pegar em contradição. Né? Pegar ele em contradição. Percebam, ele estava num momento antagônico de opositores maldosos, mas de uma pessoa ali que sofria. Que nem nós sofríamos no passado, como eu já disse. Irmãos, não é porque estamos aqui no seminário teológico que a gente tem que se esquecer de onde Deus nos tirou. Se não fosse a graça de Deus aqui sobre nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Aonde estaríamos uma hora dessa sem Cristo? Não quero dizer com isso que de repente a gente teria acabado nossas vidas, mas quem sabe alguns de nós nem estaríamos aqui mais por causa de bebida, por causa de vício, ou por causa de uma escolha errada. Irmãos, a vida não é um videogame. Uma escolha errada poderia ser terminal. Quantas são as pessoas que por causa de uma noite, uma bebedice, uma aventura romântica com a pessoa errada, não voltou mais para casa? Por quê? Porque é uma escolha errada. Se não fosse a graça de Deus, nunca se esqueçam disso. E para aqueles que nasceram no Evangelho, Deus foi bondoso com você de ter dado um lar evangélico. Mas percebam, irmãos, se não é a graça de Deus, a gente estaria vivendo que nem os ímpios. Então, voltando aqui, né? Aquela mulher, ela era, vamos dizer assim, né? Um objeto barato daqueles hipócritas, e daquelas pessoas inescrupulosas. Então, Jesus ali teve que se resguardar dos maus e teve que curar aquela pessoa. E o que ele escreve na areia, né? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe. A resposta dele foi brilhante. Porque ele silenciou seus opositores malignos e curou aquela alma aflita. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E dos mais velhos aos mais novos foram soltando a pedra. Dá a ideia até disso, né? Que os mais velhos, que se sentem mais justos, né, tinham pegado pedras maiores. Né? E aí soltaram. Ou seja, Jesus foi terno com ela e depois ainda conclui, vai e não peques mais. Percebam, como que foram as palavras de Jesus? A entonação, né, a emoção. Isso é importante, viu, meus irmãos? Aqui não é dramaturgia, tá?
mas aqui é realmente pôr o ensino como ele deve ser colocado. Na hora de falar com ternura, falar com compaixão, falar com amor. Na hora de falar com exortação, não, não falar assim, né? Raça de víbora, com doçura. Não, raça de víbora você tem que bater na mesa, não é? Por exemplo, irmãos, quando Jesus, lá em Mateus 23, fala, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós. Eu não vejo Jesus ali, ai de vós. Não, eu vejo o mestre enchendo o peito e falando com denúncia. Por quê? Verdade. Porque, irmãos, eles eram religiosos, É um que momento. deveriam estar apoiando Jesus, mas estavam indo contra Jesus e era no final do ministério de Jesus. Então, ali a voz de Jesus foi uma expressão incisiva. Irmãos, isso não é hipocrisia, não. É assim que a gente tem que agir. Por quê? Porque as palavras, elas têm esse peso. E assim, é claro, irmãos, a gente não deve ir para aquela questão performática artística, mas a gente deve incorporar isso, tá bom? Tudo bem? Legal. Beleza? Eu gosto também da parábola do semeador. É magnífica, né? O ensino. Sim. É. Então, tá bom? As formas do ensino, né? Joia, meus irmãos, continuamos aqui, então. Bom, primeira afirmativa. Tomé, leia para nós. Tomé, por favor. O princípio da apercepção. Ir do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato. Ele não filosofava, não teorizava. Exemplos-chave. No Sermão do Monte, usou luz, sal, trave no olho, rocha e areia, para ensinar princípios. Confiança, pássaros do céu, humildade, uma criancinha, serviço, um copo de água fria, responsabilidade, uma moeda. Né? E aqui, né? Pescar homens, lobos vestidos de ovelha, luz do mundo, sal da terra. Ou seja, Jesus, ele era brilhante. Irmãos, todos os grandes oradores da história seguem o modelo de Jesus nisso. E como é difícil fazer isso, tá, meus irmãos? É um tributo, né? Né? Como é difícil, né? E apoiar Jesus. Continua para nós, Tomé, por gentileza. Forma 2. Expressões incisivas. Entram no espírito como setas farpadas e são estimulantes de nossa atenção dispersiva e irritantes de nossa prosaica imaginação. Nota de análise. Seu estilo se aproxima mais dos sábios, como as sentenças de Salomão, do que dos profetas ou poetas. Jesus resumia grandes verdades em sentenças curtas, proverbiais e epigramáticas, que atraem a atenção, incutem a verdade e se fixam na memória. À medida que usais dessa usarão convosco. Marcos 4:24. Onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. Mateus 6:21. Quem não é comigo é contra mim. Mateus 12:30. Bem objetivo, foi o que eu acabei de dizer. Incisivo, né? Claro, objetivo. Isso é maravilhoso. E agora as figuras de linguagem, figuras de retórica, né? Aqui as figuras de linguagem são como maçãs de ouro em salvas de prata, Provérbios 25:11. A comparação como uma galinha junto aos seus pintos ou pintinhos debaixo de suas asas. Alegoria, eu sou a videira, vós sois os ramos. Hipérbole, o camelo passando pelo fundo de uma agulha. Parábola, o método principal. Contraste, não ajunteis tesouros na terra, mas no céu. Paradoxo, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E poesia hebraica, uso de paralelismo, ritmo e rima. Percebam, irmãos, Jesus, mesmo nunca tendo estudado numa grande escola, ele era um discípulo exímio. Irmãos, guardem isso, sejam discípulos exímios. Estamos aqui numa classe variada. Qual é o máximo da nossa capacidade? Desenvolva o máximo. Repense, pense, melhore, aprimore, e nunca se limite a achar que já cresceu tudo, porque o melhor de Deus ainda está por vir, tá bom, meus irmãos? E aqui o ápice, lê para nós, Tomé, por gentileza. Os propósitos do ensino. O material de ensino não era um fim em si mesmo,
Jesus o utilizava com propósitos claros, sempre focado nas pessoas à sua frente. Ele sentia claramente que os discípulos eram pessoas vivas, ativas e necessitadas. Os propósitos: iniciar, usando o material como ponto de partida para o diálogo e a ligação; aclarar, usando ilustrações para iluminar verdades complexas; e fortalecer, usando as escrituras para dar peso, ênfase e autoridade final. O grande propósito dele era esse, era fazer com que a pessoa, de fato, depois de ser ministrado, depois de ter aprendido, começasse a agir, né? Pôr em prática. Porque as mensagens eram aclaradas e eles se fortaleciam ao praticar tudo isso, né, meus irmãos? E aqui, ó, continuando aqui, alguma dúvida sobre esses propósitos de ensino? Não, né? Tudo, irmãos, assim, esse material, ele é bem objetivo, né? A complexidade dele não é tão grande, admitamos. É uma riqueza muito grande de ideias, né? Mas é bem objetivo, né? Propósito 1, pode ler para nós? Tomé, por gentileza. Iniciar o ensino. Jesus não tinha um roteiro fixo. Ele iniciava seu ensino a partir de 2 pontos de partida principais, adaptando-se ao contexto e à audiência. A partir das Escrituras, o método começava com uma afirmação da lei, exemplo, ouvistes o que foi dito? E depois aprofundava e completava, exemplo, eu, porém, vos digo. Exemplo, o Sermão do Monte, Mateus 5, 21 a 48, onde ele expande os conceitos de assassinato e adultério para a intenção do coração. Dá uma pausa aqui. Meus irmãos, percebam, Jesus, ele citava a lei, e aí ele completava a lei. Nós não podemos completar. Ele fez isso. Nós não. Nós ensinamos o que ele ensina, tá? Cuidado, tá? Não é porque Jesus fazia isso que você vai fazer também, tá? Jesus ensinou, eu, porém, vos digo. Aí a gente está entrando no romanismo, né? Foi isso que o romanismo fez? É isso que o romanismo fez. Acrescenta sobre onde Jesus não acrescenta mais. Não é isso a mariolatria? Não é isso o culto aos ídolos? Não é isso a infabilidade papal? Não é isso a adoração às relíquias? É o acréscimo às palavras dele. Então percebam que a gente tem que tomar cuidado, porque nós, protestantes, também temos os nossos erros e as heresias que saem de dentro do protestantismo, porque fizeram coisas assim, profecias além da que o mestre disse. Mas o método de Jesus era instigar as escrituras, ora, esclarecê-la e ampliá-la e dar uma nova revelação, porque ele podia, ele era Deus, mas nós seguimos só o exemplo dos apóstolos, né? E a partir, depois, o segundo ponto, Tomé, por gentileza. A partir da experiência. Método. Aproveitava situações e perguntas do momento para ensinar lições vitais. É melhor apegarmos-nos aos alunos do que à lição impressa, porque, em última análise, estamos ensinando gente e não propriamente lições. Joia. Então, as escrituras para as experiências. Deve ser assim também na nossa vida, tá bom, meus irmãos? Propósito 2, pode ler para nós, Tomé, por gentileza. Aclarar a verdade. Ilustrar. O significado literal de ilustrar é iluminar ou fazer luz sobre alguma coisa. Jesus era mestre em tornar verdades espirituais visíveis e compreensíveis. Com a história, referiu-se a Davi comendo os pães da proposição para aclarar que o homem é maior do que as instituições. Dá uma pausa aqui. Lembra, Beatriz, quando você falou sobre aquela questão da nossa consciência? Você fez uma pergunta, né? Ó, Davi tinha fundamentação ou não? Tinha. Mas ele aplicou, até ilustrando aqui aquilo que a gente aprendeu na primeira aula, ele agiu de improviso aqui? Agiu. Mas por que ele agiu de improviso? Porque ele tinha uma base, né? Lembra do iceberg? Davi, no momento de fuga, no momento de desespero, ele não nega a palavra, mas ele usa de improviso porque instintivamente ele sabia que a vida era maior do que os pães. Os pães era uma relíquia sagrada,
não para ser adorada, mas para se ter um memorial aos sacerdotes. Mas Davi, sem os pães, ele morria de fome. E ele precisou dos pães para sobreviver. Então, percebam que Jesus também usa essa mesma história agora para questionar aqueles que usam da religião para escravizar as pessoas, dizendo, olha, mais importante é o homem do que a instituição, do que o sábado. O homem é maior do que o sábado. O homem é maior do que a instituição. Interessante, não? Então, 2 aqui para nós, Tomé, continuando essa ideia de aclarar a verdade, a gente já está encerrando, tá, irmãos? Com eventos atuais, usou a queda da Torre de Siloé para chamar a atenção para a necessidade universal de arrependimento. E aqui, olha só que coisa e que paradoxo, hein? Jesus não disse que eles morreram porque estavam em pecado, né? Como muitos falam, né? Ele pegou a situação fatídica da morte e disse, vocês têm que se arrepender, porque pode ser tarde demais, a gente não sabe quando vai morrer. Essa ideia de que quem morre, morre em pecado. Essa ideia de quem morre, morre em pecado é tão infantil e tão diabólica. Por que eu digo, irmãos? Os crentes hoje não estão nem sabendo morrer. Mas por quê? Porque a vida deles, a herança está nessa terra. É óbvio que não sabe morrer. Porque se morrer, acaba o castelinho que eles construíram nas nuvens, né? Meus irmãos, morrer para nós, no Senhor, aleluia, é tudo. A gente é peregrino nessa terra. Nós devemos viver, como diz Hebreus 11, de uma forma pelo qual esse mundo não seja digno. Não é? Entenderam errado o que Jesus pregou, né? Hã? Entenderam errado o que Jesus pregou. Como assim? Cara, a morte que Jesus disse que é a separação eterna, não é essa morte física. É, claro, claro. Não, mas é que hoje o evangelho se tornou algo tão materialista, né, Júnior? Que os crentes estão com crise de morte. Por isso quem morre tem pecado. Não, morrer faz parte da vida. É uma doideira. Para você ver o quanto a gente precisa ensinar a Bíblia. Tem um monte de gente assim, um monte de gente, irmãos, que quando o crente morre, meu Deus, tudo acaba. Não, meus irmãos, morreu em Cristo, só o começo. A morte é o começo de tudo. Para o crente, meus irmãos, dá o último suspiro na presença do Mestre, na face do Mestre, você vai viver para sempre diante do Mestre. Coisa mais linda, né? Bom, não dá tempo de... E o último ponto, né? Por favor. Com a natureza, usou parábolas do solo, do joio, da semente de mostarda, para explicar os mistérios do reino do céu. E o último auxílio é uma ilustração na hora ou no ponto exato. Joia. Então, e o último ponto aqui, né, temos mais 2 só. Fortalecer a mensagem. Pode ler também, por favor. Jesus empregava as escrituras em 2 níveis de ênfase para dar peso e autoridade inabalável ao seu ensino. Como autoridade final, a Corte Suprema. Apelar para as escrituras como a palavra final e decisiva em uma controvérsia, como referência de peso, citar as escrituras para confirmar uma verdade, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ao expulsar os vendilhões, citou Isaías, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Na tentação do deserto, sua resposta a Satanás foi sempre a mesma, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Entre aspas, nada, na verdade, fortalece mais o nosso ensino do que um apelo à lei e ao testemunho. Em outras palavras, citem a palavra, meus irmãos. Toda instrução de ensino é a palavra. Todo discipulado é a palavra. Se o irmão está acertando, é a palavra. Se o irmão está morno, palavra nele para ele sair da morbidão. Se o irmão está frio, está indo, né, voltando para o mundo, palavra nele, porque é a autoridade final, é um peso, né? Tá bom, meus irmãos? E por último, aqui, para a gente terminar, pode ler também, construindo os pilares do mestre. A pedagogia de Jesus não é um artefato histórico, mas um modelo vivo e dinâmico. A questão para nós, educadores, não é apenas admirar esta arquitetura, mas perguntar,
como podemos hoje construir nosso ensino sobre estes mesmos pilares de fontes, formas e propósitos? Ou seja, isso daqui a gente pode aplicar na nossa vida pessoal, familiar, ministério e até nos negócios, meus irmãos. Por quê? Porque a base para nós tem que ser as Escrituras. Depois a gente vai aplicando as coisas. Depois temos formas para chegarmos num propósito. Tá bom, meus irmãos? Eu queria ter dado 3 capítulos, não deu. Mas eu espero que esses 2 capítulos tenham sido úteis. Deu para entender, minhas irmãs? Ficou claro? Então, na última aula, nós vamos concluir, capítulos 6, 7, 8 e 9. Vamos fazer um resumão. A sua maneira de dar lições, alguns métodos usados, outros métodos que Jesus lançou mão e o resultado do seu labor. O autor do livro, ele vai colocar com muita ênfase, por exemplo, em vários momentos ele coloca a mulher samaritana. Então, o livro ele acaba se repetindo um pouco, mas é um livro maravilhoso, Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? José Lucas, Juliane, espero que vocês tenham gostado, viu, meus irmãos? Para mim, não estou acostumado a assistir muito mais aulas, já encerrei a faculdade. É um pouco cansativo, mas é o costume. São 2h30, com essas 3 pausas, Lucas? Mas, assim, quando começa, pega um ritmo e chega às férias, o pessoal fica com saudade. Por incrível que pareça, viu, Fete? Então é isso aí, meus irmãos. Então, obrigado, Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Irmã Sônia, Beatriz, Miriam. Eu um monte, mas não vou fazer hoje, não. Não! Shalom para todos. Então tá bom. Então depois faz, tá, Miriam? Manda no WhatsApp, tá bom? Júnior, shalom, Júnior. Deus abençoe. Minhas ovelhinhas, eu vejo vocês amanhã na nossa igreja local e aos demais irmãos nós nos vemos quinta. Porque, afinal de contas, como aprendemos, precisamos fazer a obra. Amém? Amém. Tá bom? Boa noite. Deus abençoe, Ju. Deus abençoe, Marcos. Deus abençoe, Pastor, irmãos. paz, gente. Boa noite. Paz.